E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, estamos começando aqui o primeiro episódio de um projeto que a gente já tinha há bastante tempo. Quem nos segue no Instagram lá sabe que a gente faz tempo que grava conteúdo para a internet, né? Mas é bem sazonal. Uma hora a gente grava bastante, depois para. Por último, a gente resolveu dar um tempo para focar em umas decisões que a gente tinha e também desenvolver alguns projetos. Inclusive, esse é um deles, né? Então, para o nosso primeiro bate-papo, estou muito feliz de receber aqui hoje uma pessoa muito importante, né? E ela que é estudante de psicanálise, está se formando agora em psicanalista, então a gente vai ter um papo bem cabeça, bem legal aqui. Ela é também profissional da área da beleza já há muitos anos e também ministra cursos, é uma dona de casa, enfim, vocês já vão saber, já devem até saber quem é, né? Eu não sei se ela já tá na thumb do vídeo aí. Então, gente, recebam hoje aqui Jace Kelly, essa linda mulher, minha esposa. Então, seja bem-vinda aí ao nosso primeiro episódio, né? Abrindo esse projeto que a gente já faz tempo que sonha, né? Verdade. Não tinha coragem de colocar em prática e hoje estamos aqui. Então, Jace, te apresenta aí pro pessoal. Acho que todos, a maioria deve te conhecer, né? Mas hoje a gente vai tentar conhecer uma Jace aí que talvez nem eu conheça muito bem. Vamos tentar extrair algumas coisas delas aí. Vai lá. Olá, então me apresentando. Estou muito feliz por estar aqui, né? Meu nome é Jace Ferraz, né? Carrego esse lindo sobrenome, Jace Kelly Ferraz, então. Como o Júnior disse, eu sou estudante de psicanálise. É um sonho, né, que estou vivendo. Conquistei isso através da área da beleza. Tenho cursos também que estou ministrando. Estou bem feliz, então. Sou casada com ele há 13 anos já, então se ele não me conhece muito bem, né? Nem eu vou me conhecer tão bem assim. Então, estou muito feliz de estar aqui. Estou mais uma vez aqui apoiando esse projeto que veio, né, do coração de Deus, eu creio, para que muitas pessoas sejam alcançadas através de testemunhos e vidas que a gente vai acompanhar aqui, então. Então, estou muito feliz por estar aqui hoje e ser a primeira convidada, né? E tão elogiada aí com essa mulher que ele tem falado. Então, gente, vamos lá. Eu queria começar aqui. Jace, vai ser estranho te chamar de Jace, né? Se sair um amor ou neguinha aqui no meio, vocês não reparem, viu? Vamos começar. Eu queria começar te conhecendo para te contar a tua história, a tua trajetória, onde tu nasceu, se nasceu num lar cristão, se não, como é que era a tua família, tudo mais. Como que foi assim o início da Jace? Vamos mexer lá no fundo, né? Eu nasci em Guaíba, sou filha do meu pai e da minha mãe, né? Do Márcio e da Sandra. Sou muito feliz, sou muito grata. Hoje, conhecendo a psicanálise, a gente sempre tem uma mania de julgar os nossos pais, mas hoje, aprofundando a psicanálise na minha vida, que primeiramente eu entendi que ela veio para trazer de novo as minhas raízes e trazer uma cura para minha vida. Então, eu sou filha dos meus pais, né, do Márcio e da Sandra. Tô um pouco nervosa, por isso estou tossindo. São E muitas é câmeras, né? muitas câmeras. E eu sou muito grata a Deus por ter eles como pais. É, sou nascida em Guaíba, eles não eram cristãos. Então, não sou nascida num lar cristão, mas tenho muitos princípios. Depois eles tiveram a conversão, enfim. Depois eu já tinha, acredito que uns 6 anos quando eles se converteram. Depois eles ficaram afastados por um tempo. Mas eu sempre tive aquela chama e algo dentro de mim que eu sabia que existia um Deus muito maior e que eu podia contar com ele todos os momentos que eu tivesse as minhas aflições, né? Então, desde criança, eu já entendia que existia alguém que eu podia contar. E esse alguém, né, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu convivi com isso, ia com a minha avó na igreja, minha avó sempre esteve na igreja, então eu ia lá, às vezes botava aquele papelzinho para pedir para cantar, né, que eu sabia que eu tinha algo diferente. E qual que era mais a pergunta? Era isso, contar um pouco da tua trajetória. E foi bem, na verdade, foi bem cedo que tu conheceu a igreja, assim, né? Aos Uhum. 6 anos. Mas também, apesar de ter conhecido aos 6 anos,
pelo que eu sei e conheço do meu sogro, da minha sogra também, tu foi criada num lar com princípios cristãos, né? Muito. Então, o fato de estar frequentando a igreja aconteceu um pouco mais tarde, mas a tua formação sempre foi com princípios cristãos. Sim, sim, foi com princípios. A própria criação da minha mãe já veio de um princípio também cristão, por mais que a minha avó se converteu depois que a minha mãe já era grande, já era casada. A minha avó, ela sempre conta, né, que as filhas dela, ela criou com muito zelo, com muito cuidado. Então, eu acredito que desde da minha mãe, da criação da minha mãe, já veio um projeto de Deus para que tudo tivesse dentro ali, né, dos princípios, para que nós tivéssemos o conhecimento de uma vida saudável, né? Legal. E andando um pouco assim na tua trajetória, eu acho que o próximo fato marcante na tua vida, assim, acho que fui eu, né? Com certeza. Eu conheci a Jace, ela tinha 16 anos. 16, né? 16 anos. Bem nova. Aham. E tem algum fato assim que tu acha que precisa mencionar antes desse pra gente entrar na nossa história, assim, de como a gente se conheceu, de como tudo mais? Eu acho legal falar da parte que eu aceitei Jesus também, né? E às vezes a gente falou que o fato mais importante, mas eu creio que o fato mais importante foi que eu me converti, né, gente? Senão não teria também sido abençoada com a bênção que ele é. Com o propósito de me conhecer. Exatamente. E eu fui. Aí meus pais começaram a voltar, né, pra igreja, enfim, nós passamos por alguns problemas bem preocupantes na minha juventude, minha adolescência ali, mas enfim, tudo certo. Vários trauminhas, mas tudo muito curados já. E também, quando eu conheci Jesus, meu pai e minha mãe estavam voltando e eu já era jovem, mas eu tinha Que uma idade tu escolha. tinha? Eu tinha 15 anos quando a gente 15? mudou. Foi um pouquinho depois dos meus 15, ali, da festa dos 15. Aí meus pais começaram a voltar, né? Daí o pai e a mãe começaram a ir na matriz, aqui em Guaíba, começaram a frequentar ali. E aí eu. Da Assembleia de Deus, né? Da Importante Assembleia de falar, porque às Deus, vezes tem sim. gente que não. E, e aí eles começaram a ir ali, eu já namorava, tinha um namoro bem tóxico. E aí a mãe não gostava do rapaz, enfim. E aí ela começou a me levar, eu digo, a sabedoria materna é incrível, né? Eu digo, a mulher, ela sabe conduzir, e a minha mãe, ela sempre foi muito firme, então quando ela falava, eu sempre obedeci. E ela, não, mas ela foi super querida, assim, vamos no culto, vamos começar a ir lá. Daí ela sabia que eu era namoradeira, né? Namoradeira de beijo, tá, gente? Não me levem a mal. Eu gostava muito de achar os meninos bonitos. E aí, naquela época, a mãe começou. Porque lá tem bastante gente guri bonito, que não sei o quê, e tem gente que canta bem, tu vai gostar. E aí foi que eu encontrei um outro mundo, né? Que eu conhecia pessoas que cantavam, porque eu sempre tive o dom do louvor, enfim. Sempre cantava, gostava muito de cantar a Paula Fernandes. E a minha voz nem é tão grossa assim quanto a dela, a voz dela é linda, maravilhosa. Mas aí eu cantava uma voz mais diferente, mas sempre fui muito afinada pela graça do Senhor, né? Então eu digo assim que eu encontrei um outro mundo na igreja. É como se eu tivesse perdida a minha vida toda, né? 15 anos perdida. E quando eu achei a igreja, eu digo, gente, parece que eu nasci para esse lugar. Eu nasci para estar aqui porque tinha pessoas que cantavam bem, pessoas que estavam ali com aquele sentimento de que tinha algo maior também para trazer, né, para nossa vida. E ali foi como se eu encontrasse a minha casa. Então, eu sempre fui muito intensa com as coisas da igreja, a gente sempre teve, né, aquela chama bem acesa, porque de verdade a gente se sente parte. Eu me sinto parte, né, de fazer então a obra de Deus, de estar sempre ali focada naquilo que Deus traz para nós como propósito. E aí foi então que a mãe começou a falar, vamos lá, que tu vai gostar, tem uns gurizinhos bonitos, assim, assado. E aí fui, e aí até passou um rapaz que eu achei legal, assim, tudo. Daqui a pouco passa o Júnior, e eu não tinha visto, né, não tinha brilhado os olhinhos ainda. E aí quando ele passou, a mãe, olha ali que bonitinho, ó. E daí ele passou ainda meio que parece que cumprimentou assim, eu, mãe, sei lá. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E aí foi que passou o tempo, aí, enfim, a gente foi para um retiro, que a mãe pagou também para eu ir.
Eu já trabalhava, fazia estágio nessa época. E aí a mãe pagou ainda para eu ir, né? E lá foi que eu tive um encontro real com Deus. E também tive um encontro mais cara a cara, assim, conhecendo o Júnior, né? De uma outra forma. E foi lá que eu me apaixonei. Assim. E é isso, não sei o que mais eu posso. Não, é Começar a isso. me declarar. O bom é que ela tá bem faladeira, né? Então o vídeo Eu sou faladeira. o vídeo vai fluir bem. Eu que não Falante. sou muito falante, mas tô aqui só para intermediar e tentar extrair aqui um bate-papo bem legal. Né? Mas enfim, então tu contou aí da tua conversão, né? Como teus pais foram para a igreja, acabaram te levando, tu te identificou, te achou lá. E aí, logo que tu foi, eu acho que deve ter dado meses pra gente se conhecer. Deu meses, aham. Entre tu começar a ir na igreja e já ter o retiro. Porque a gente se conheceu no retiro, né? A gente se conheceu no retiro, acho que foi final do ano, né? Então vamos entrar na história então de como a gente se conheceu, Como ele da gosta. gente, Credo. de nós pra frente. O que passou, não é legal ficar contando, é legal recapitular pra vocês pegarem o fio da meada. Mas eu gosto de falar de nós, porque eu não sou ninguém sem ela. Ela até é alguém sem eu, mas Não sou. Tem o Júnior sem a Jace, nem a Jace sem o Júnior. não tem. Por isso que eu gosto tanto de falar depois da gente. Porque pra mim a vida começou depois dela só. Então. Então vamos lá. A gente foi um retiro, né? A gente até já falou isso num outro vídeo, acho que há uns 10 anos atrás, eu acho. Quando a gente começou um outro projeto de gravar pro YouTube, que era respondendo perguntas. Mas enfim, vamos falar mais a fundo. Então o pessoal gosta de história, né? Principalmente história de relacionamentos. Quem tá solteiro e esperando um milagre já gosta de ouvir, né? Pra ver se consegue pegar alguma dica, alguma coisa ali pra dar o passo aí rumo à vitória. A gente foi pro retiro sem pretensão nenhuma, né? Eu queria tocar, era o que eu mais queria. Ainda mais que era um retiro mix, né? Era um retiro junto com a de Gravataí. Então tinha muita gente e eu tava de olho nos músicos, porque ia ter gente tocando. De olho nos Eu tava de olho, eu queria tocar. Eu queria saber se tinha gente que tocava mais que eu, gente que tocava menos que eu, e eu queria interagir com eles. E eu não fui pra varoar, né? A gente usa o termo aí, né? De ir à caça. Não era a minha intenção. Eu fui por estar envolvido com a gurizada, claro, por ser um retiro, né? A gente sempre fala, quando é jovem, fala em retiro, os nervos já ficam à flor da pele, né? Já quer ir, já quer aprontar, já quer, enfim, um monte de coisa. Orar também, né? Quer se consagrar. Mas, enfim, eu fui com o coração voltado para a música. Eu acredito que tu não tenha ido com o coração voltado para relacionamento também. Não tinha, né? Eu nem tinha ideia do que eu ia fazer lá. É? Eu nunca tinha ido. Nunca tinha ido. Tinha ido. Então eu nem sabia o que eu ia fazer lá, o que ia acontecer. Fui sem expectativa nenhuma. Tá. Então, e aí, acho que tu pode seguir então como que foi chegar pela tua primeira vez em um retiro, conhecer como que funcionava. Era uma estrutura bem legal por se tratar de duas igrejas relativamente grandes, né? Era um retiro bem bacana, assim, com bastante atividade, num lugar bem legal. Até vou ver, eu não tenho foto nenhuma desse retiro. Eu tenho um no meu Face, acho. Ver se encontra alguma coisa, a gente faz um cortezinho e passa pra vocês aí. Como que foi então a tua primeira experiência num retiro? E até tu me ver com outros olhos lá, o que te fez me ver com outros olhos, né? Que talvez uma menina que esteja olhando para alguém faça ver aquele menino com outros olhos. Eu fui a primeira vez no retiro, não sabia nem para que lado corria, né? Não sabia mesmo, não sabia nada de ser crente, nada. Então me batizei naquele. Não, eu me batizei depois do retiro, que o retiro foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro, que era na época de carnaval. E depois, em maio, eu me batizei, acho que foi no dia do aniversário do meu pai, que é 22 de maio de 2011. Então, foi uma experiência bem legal, bem marcante, assim, o retiro, mas eu não me lembro, assim, muito bem, me lembro de algumas partes, até porque já faz, né, muito tempo. E me lembro que tinha culto,
e tinha um tempo de recreação. Então tinha momentos que eles ensinavam ali, eles falavam muito sobre namoro, acho que o pessoal já era um pessoal mais jovem, adulto ali, né, em torno dos seus 18, 20 e poucos anos. E eu lá no meio, né, de 16 anos, sempre enfiada com os mais velhos. E aí, quando a gente estava lá, então eles falavam muito da parte do namoro. Hoje em dia o pessoal já não fala mais tanto disso, que eu, particularmente, acho que é algo que deve ser falado. E o casamento é uma obra de Deus, né? Algo que a família precisa ser uma família bem estruturada e saudável, mas isso é para outra hora. E, e eu tive, então, a instrução lá que eles tiveram um tempo para os meninos e um tempo para as meninas. Então foi muito legal, porque como eu disse, né, eu sempre gostava de. Eu tava naquela época que, eu fiquei com fulano, fiquei com Beltrano. Por mais que minha mãe já não gostasse que eu, né, ficasse ficando com todo mundo na escola, eu não era desse tipo. Mas eu gostava de namorar, tinha que levar em casa. Então era poucos que eu fazia isso, porque eu tinha muita vergonha de ter que estar toda vez levando um namorado, né? Então acho que antes do Júnior eu tive uns 2 ou 3 namorados que eu levava em casa, namorava, beijinho, tchau, e vai embora, cada um pra sua casa. Não tinha nada de ficar na casa do outro e nem ficar sozinho. A minha mãe sempre teve muito isso, assim. E daí, quando a gente foi pro retiro, teve essa separação, né? De os meninos vão para um lado e as meninas vão para o outro. Tiveram uma conversa separada com pessoas que têm e tiveram sucesso nos seus casamentos, né? Até mesmo porque era um retiro de jovens, De né? Hoje em jovens. dia, a faixa etária está um pouco mais junta, assim. Uhum. Jovens e adolescentes, então tem assuntos que tu tem que... Mas naquela época a faixa etária era bem critério, assim. Então era um pessoal mais maduro, que todos que estavam ali já estavam com idade para namorar já. Uhum. E quem lembra daquela época aí que tinha muito nas igrejas, palestra para jovens, namoro, noivado, casamento. Uhum. Vai ter uma palestra de jovens, não sei o que, congresso de jovens, vão falar sobre o quê? Namoro, noivado, casamento. Se batia muito nessa tecla aí, e nesse retiro foi muito falado mesmo. Então foi momentos separados, né? Onde foi falado para os meninos e também para as meninas. E uma das coisas que me marcou muito, assim, quando eu. Porque eu ainda não tinha ideia que eu queria namorar o Júnior. Não tinha, tá? Isso aconteceu, acho que no outro dia. Foi muito assim. A gente teve a reunião ali, né? E aí eles começaram a falar, falando para as meninas. Os meninos eu não sei o que falar. E aí falaram que a gente tinha que cuidar se o rapaz estava lá só tocando o instrumento, né? Se ele ficava lá só querendo o instrumento, se aparecer, aquela coisa toda, ou ele estava ali para adorar a Deus, servir a Deus de alguma forma, né? Vixe, e foi o que eu acabei de falar, né? Que eu fui só pra tocar. Ninguém falou. Mas eu vi assim que na hora do louvor eu fiquei cuidando todos eles ali, né? Porque como eu cantava, porque eu tinha em mente, tem que arrumar um músico para poder cantar. Não toco violão, não toco nada, nem pedrinha na água eu sei tocar, de verdade. E então eu pensava assim, eu tenho que achar alguém que vai tocar pra mim, né, gente? Que goste de ouvir eu cantar. Porque o outro namorado que eu tive antes do Júnior, ele odiava, assim, às vezes eu tava cantando, porque fez muito parte de mim isso. Ele ficava, ai, que horror, para de cantar, não sei o quê. Então isso me incomodava. Eu pensava, quando eu casar, eu quero ter alguém que goste de me ouvir cantar. E o Júnior ama, ele tá sempre com violão, a gente tem um violão na nossa sala. Então a gente tá sempre no meio do louvor, a gente tá sempre gravando alguns takezinhos pra vocês, stories, enfim. Voltando lá pro retiro, que eu sou TDAH, né? E aí lá eles falaram isso, que tu tinha que ter aquela ideia de que o rapaz tá tocando, mas em vez de ele ficar só tocando, ele tá adorando, ele tá lá buscando a Deus de alguma forma. E aí eu comecei a cuidar que uns faziam isso e outros não. E não sei se foi por acaso, mas o Júnior, né, tava lá adorando, não, chorava, chorava. Isso eu não me esqueço, porque foi algo que eu ouvi numa palestra, ouvi alguém falar, alguém que teve sucesso no seu casamento, falando, né, sobre o homem também adorar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, porque Deus o primeiro lugar em todas as coisas na nossa vida, né? Então, antes de tudo, é Deus. Né? Tem gente que fala também, Deus, tu é o meu primeiro lugar. Tá, mas e Deus? Não, Deus é tudo. Tá, Deus é tudo, mas ele é o nosso princípio. Para mim, aqui na nossa casa, ele é o nosso princípio. Então, foi isso que eu ouvi, né? Foi isso que me fez conhecer. Daí no outro dia, teve um culto de noite, né? Isso foi à tarde. No culto de noite eu vi o Júnior ali adorando e tal.
E aí, no outro dia na piscina, tava todo mundo lá reunido, sei, vocês já devem ter ouvido eu falar várias vezes. E aí, todo mundo reunido na piscina, enfim. E aí, eu olhei pro Júnior, só que eu tava orando, né? Já tinha uma ideia de como buscar Deus, né? Como eu falei pra vocês, desde pequena já tinha algo diferente dentro de mim que eu sentia que tinha alguém que eu podia recorrer. Então, eu orando, eu disse, ah, Deus, eu gostaria de um namorado que fosse pra eu casar. E gostaria que o Senhor que me direcionasse. Então, sempre fui madura com essas coisas, assim, quando se referia a Deus, né? Com muito temor. E aí lá, Deus me mostrou, gente, tinha um Cliozinho azul. E aí eu vi o Clio e vi ele, assim, tipo, do lado do carro. Eu, meu Deus, não quero. Tipo, esse aí não, né? Pensei assim, mas. Sei lá por quê, não sei, É, não. porque eu usava uma barbichinha muito feia. Pode ser. Mas não era muito meu estilo, assim. E aí eu passou e tudo. Aí depois de tarde a gente foi pra piscina, todo mundo tomando banho de piscina. E aí ele começou a conversar ali com o pessoal, muito querido sempre, muito agradável a conversa. E eu ali observando tudo, né? Não conhecia muito o pessoal da igreja, o pessoal já tinha mais uma amizade e eu era a única estranha dali. E aí eu ficava meio perto ali, mas aí eu comecei a olhar assim, daqui a pouco ele sorriu. Eu vi aqueles dentinhos ali de aparelho. Eu tipo, gente, que lindinho, né? Aí comecei a olhar com um olhar diferente, comecei a ter os olhos só focados para ele. E eu já tinha tido, né, tipo, uma visão de Deus, assim, sei lá o que que seria. Uma ideia, parece que Deus estava me mostrando. E aí depois fechou, assim, né? Quando ele sorriu ali, eu, né, fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? E até hoje eu digo pra ele que o sorriso dele é muito bonito, né? Então quando ele sorri, eu gosto muito. E foi isso, assim, que é quando a gente se conheceu mais, né? Acho que depois do retiro, daí cada um foi pra sua casa, enfim, eu não falei com ele. Depois a gente começou a se conversar pelo MSN, né? Muito. Muitas noites frias, eu com os dedos congelados lá, teclando. A internet, aquela ainda de recarregar. Aham. Que legal, né? É legal também falar que como as coisas evoluíram em pouco tempo, né? Nossa, muito. Porque, tipo, a gente se conheceu há mais ou menos 14, 15 anos atrás. Em 15 anos atrás a gente não tinha WhatsApp para ficar conversando. Não tinha. Era SMS, que às vezes eu mandava de boa noite, que até tem uma história do SMS, Da né? SMS tem. E o único jeito da gente conversar era por MSN. Se tu não sabe o que é, né? Ou mensagem de celular. Ou mensagem, SMS, né? SMS. Se tu não sabe o que é MSN, pesquisa aí no Google aí. Era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp. É um bate-papo que só que tu só conseguia acessar com o computador. Os bonequinhos lá. Não usava no telefone. E eu lembro que uma vez a gente estava nesse período ainda de conversa e eu fui viajar, fui visitar minha tia lá em Brasília. E aí chegando lá, eu não tinha como conversar com ela. Ou era só por SMS. E eu não sei se eu não tinha crédito naquela época, porque tu comprava uns pacotes, né? Tipo, botei um crédito e comprei 5 SMS. Então tu tinha um número limitado de mensagens para mandar. Tinha que escrever, abreviar as palavras. Então a gente abreviava tudo para poder caber tudo no. Era não sei quantos caracteres era. E tu tinha que abreviar tudo para caber ali para mandar, tipo, para gastar só os 5 SMS que tu tinha ali para poder falar. E aí a tia tinha um computador lá jogado no canto, aqueles de monitor, aqueles grandão ainda. Talvez consiga botar uma foto para vocês aqui. E eu, como é que eu vou fazer para falar com a Jace agora? E aí comecei, digo, tia, eu posso montar esse computador? Ela, pra você nem funciona mais. Pois eu fiz funcionar o computador. O que é, né? O que uma mulher não faz na vida da gente? Montei o computador, Jesus amado, liguei tudo quanto é coisa. Internet de escada. Meio, pai. Não era internet com modemzinho Wi-Fi. O Wi-Fi nem existia. Nem foi, só conectava aquele tipo um pendrive. Tu usava o da Vivo, aquele, né? né? Que era tipo um MP3, assim, uma coisinha pequenininha que tu conectava ali e acessava de escada também. Aquilo ali era como se fosse uma linha de telefone, né? De celular, que fazia ligação e conectava na internet. E aí, tinha que baixar provedor e ver número de telefone, e o telefone ficava ocupado enquanto estava na internet. E aí consegui com o provedor da IG, na época. Não sei nem se existe ainda.
consegui conectar a internet e ficava aquele barulhinho. E conectou, e quando eu vi, entrou uma mensagem dela. Aí eu fiquei tranquilo, aí consegui fazer meu passeio e tudo, e chegava em casa de noite e ia conversar com ela. Ah, foi bem bacana, assim. E quer contar a história de como que foi a história do SMS, que foi a confirmação, né? Porque a gente entra em dúvida, né? Eu até demorei um pouco para pedir ela em namoro, pra gente começar realmente o relacionamento, porque eu tinha algumas ideias de guri, né? Queria terminar a faculdade, eu estudava na época, fazia administração. Não, primeiro eu vou terminar a faculdade e tem que ver se eu realmente gosto dela, ou se tem outras opções, e beriri, barará. E nunca queria, de fato, engatar o relacionamento, né? Uhum. E aí foi um momento que a Jace disse, não, então eu vou desistir. Não é com ele, eu vou parar por aí. E aí, como é que foi essa história? Foi bem. Não vou dizer complicado, né? Porque eu vi que ele era. A gente saía várias vezes pra. Como eu falei, eu fazia estágio. Daí a gente saía no cinema e fazia, né, vários rolezinhos. Mas ele me buscava ali no meu trabalho e tal, que trabalhava ali nas pontes. Hoje é uma creche ali antes da ponte móvel. Trabalhava nas pontes. Trabalhava nas pontes. Ali no. Onde era o ICM. Então eu trabalhei ali, comecei meu estágio ali. E aí ele me buscava ali pra gente ir no shopping. Só que daí passou várias vezes e a minha mãe, meu Deus, vocês não vão namorar muito, vão ficar só se conhecendo, né? E aí eu digo, pois é. Aí eu digo, acho que não vai rolar, né? Acho que não vamos mais. Não vamos aprofundar isso. E aí um dia eu até pedi a. Aí a gente. Tô bem enrolando. Não me lembro se era a parte do. Se a gente começou a conversar e depois a gente saiu, a gente já saía, né? Já saía. Eu saía antes de começar a namorar. A gente saiu umas 2, 3 vezes. A gente foi sem namorado, assim, só pra se conhecer e conversar. Daí nada de pedir namoro. A gente foi olhar o Capitão Caverna. Capitão Caverna, que era o Capitão América. E aí a gente começou a se conhecer e tal, nada de pedir pra namorar, enfim. E eu, seguro isso tá me enrolando, né? Certo? Só quer aproveitar, não... mas a gente não ficava nem nada. Só conversa mesmo, bem amigos. Mas com aquela amizade colorida, né? E aí a gente. E um dia eu pensei assim, eu não vou. Só que eu não lembro como é que é aquela parte do. Que eu pedi o teu número, acho que tu tinha ido viajar. Não me lembro. Não me lembro. Não, eu tava Eu acho que a gente não saía. Não? A gente não saía ainda, acho. Tá, então não sei. Não me lembro. Ai, que memorinha. Já faz 15 anos. Já faz 15 anos. É que eu não me lembro, eu acho que a gente não saía ainda. Acho que a gente só conversava. E aí a gente. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar eu e a Jenny. Era antes ainda do. A Jenny é tua irmã, né? A Jenny é minha irmã. Uma irmã mais nova. Uma das irmãs mais novas. A gente começou a dizer, Jenny, vamos orar comigo, que eu acho que esse guri só tá me enrolando. E eu não me lembro, eu acho que tu tava sem internet. Daí tu nunca mais tinha me mandado mensagem. E aí eu mandava e não tava nada. Aí foi que o Rodriguinho, que era um amigo nosso em comum, eu mandei mensagem pra ele, oi, e aí, como é que tá? Daí ele, queria teu número, não sei o quê. E aí tu tava do lado, que a gente só conversava, acho que pelo MSN. E aí tu depois pegou e me mandou uma mensagem. Pegou o meu número, só que era pra ti. Eu tava do lado ali, pegou o número. E aí eu até perguntei pelo Júnior, eu disse, e aí, não sei o que, ele, que ele tava sem internet e tal. Ali meio que me desmotivou, assim, porque eu achei que ele tava me enrolando. Fazia muitos dias que a gente não conversava. Isso a gente não saía ainda, tá? Porque eu tava meio confusa nas datas. E aí eu sei que eu e a Jenny, a gente orou, se ajoelhou e orou. Eu digo, Jenny, vem cá. Vamos se ajoelhar e vamos orar. Se for pra ser de Deus, né? Se for pra ser uma bênção, a gente vai ter algum sinal. Se não, Deus vai me fazer esquecer ele. E aí eu ali sofrendo por amor com 16 anos. Aí a gente se ajoelhou, a gente orou, cada um foi pro seu quarto. Aí eu só me deitei, daqui a pouco veio a mensagem. Parece que Deus, até hoje eu tava pensando, né? Agora eu me liguei. Quando eu desisto de uma coisa, Deus faz acontecer, né? Gente, o que é isso? Aí eu só deitei assim, que eu digo, tá nas mãos de Deus, né?
Aí, daqui a pouco veio uma mensagem: Oi, boa noite, dorme com os anjinhos, minha linda. Eu, de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí tá, peguei, mostrei pro dele, fui dormir bem faceira e tal, respondi ele e tudo. E aí depois a gente começou a sair, então, a gente começou a marcar daí pra gente poder se conhecer melhor e tal. E aí no primeiro encontro eu me lembro que ele falou pra mim, daí que a gente foi no shopping ver o Capitão Caverna. Aqui é o Capitão América, daqui é o Grossa. Eu convidei ela pra ir no shopping olhar o Capitão América. E aí, isso ela me contou depois, né? Que ela ficou, ai, que filme que esse guri vai olhar? Ir pro cinema olhar Capitão Caverna. Grossa, coitado. E aí ele começou a falar e conversava bastante, muito sonhador também, então ele já gostei, né? E aí a gente conversando e tal dele, porque eu quero terminar minha faculdade primeiro, e eu, meu Deus, quanto tempo isso vai levar, né? Há alguns anos já. E aí eu, gente, pensando, né, eu digo, cara, eu quero me casar de uma vez, quero ter minha vida, viver meu romance amoroso, que eu sempre sonhei, né? E ele querendo terminar a faculdade e tudo mais, eu digo, "Ih." Daí, enfim, né? No fim, deu tudo Não certo. terminou a faculdade, Não terminou casou. nada, vamos empreender. Ah, bom, e aí, né? Esse SMS, então, foi um divisor de águas, né? Na nossa vida, né? Que eu lembro quando eu escrevi ele, eu tava no meu quarto, deitado na minha cama. Eu tinha um telefonezinho de abrir e fechar, assim. Uhum. E aí escrevi, não lembro por que cargas d'água, acho porque realmente fazia alguns dias que a gente não se falava. Uhum. Se realmente era por causa Acho que tu tava de... meio assim É, eu também. acho que eu tava sem pacotes de SMS, deve ser isso. E aí, quando eu recarreguei o telefone, eu mandei uma mensagem de boa noite pra ela. Isso era de tardezinha, na entrada da noite, assim. E aí. Mas enfim, passando isso aí, eu ainda continuei um pouco resistente, né? Não queria um relacionamento. Na verdade, eu queria, né? Eu acho que tava um pouco se fazendo também de gostoso. Acho que você mal de se fazendo de gostoso. É. e, e aí pra mim, teve um divisor de águas que foi quando eu vi ela cantar. Tu lembra quando tu cantou a primeira vez na igreja? Eu me lembro pouca coisa, assim, né? Mas me lembro quando eu cantei. Ah, aí eu lembro que eu. Até acho que naquele mesmo dia o Neemias tinha conversado comigo. Porque o Neemias era o nosso líder, né, na época. E a Jace foi conversar com ele. E ela fez certo, ela procurou a liderança e falou: Olha, tô gostando de um rapaz, assim, assim. E queria saber o que eu faço, Se ele como é era que bom de funciona, verdade, se se ele era. era pessoa O que boa, tu né? acha dele e tal. E aí depois ele veio falar comigo. Ele falou: Bah, ô Juninho. De jeito Neemias, né? Tem uma pessoa aí que tá interessada em ti e tal. Eu digo, acho que eu sei quem é, fulano. E aí, o que tu acha? Né? Guria boa e tal. E vai cantar hoje no culto. Eu, tá, beleza. E aí eu lembro que ela cantou de playback. E quando começou o playback, aquele no como a flor machucada no jardim. E aí quando ela começou a cantar, eu tava tipo distraído, envolvido. Sempre quando eu tô no culto, eu tô de olho o que tá acontecendo no som, que sim tá tocando, que nota tá fazendo. Se errou a nota, se acertou, que fez um negócio legal lá. Enfim, o ouvido do músico, né? Tá sempre procurando alguma coisa. E aí tá, começou aquele playback e a gente já se distrai, que o músico, quando solta um playback, ele tem meio que um ranço de playback, Ele assim, né? desliga o disjuntor. Começou os playback aqui, os enlatados, tá? Aí, no que ela começou a cantar, eu fiz bem assim, ó. Não, que... Neymar. Não pode ser. Aí Pode aquilo ali vir ela alguma me coisa boa cativou, de. ela me cativou do início ao fim. Tanto é que, tipo, eu lembro até hoje dela cantando, não lembro da roupa específica que ela tava, mas eu lembro de tudo, dela cantando no púlpitozinho ali do cenáculo, lá na parte de trás da igreja. E aí quando ela terminou de cantar, eu acho que foi a mesma sensação que ela disse que teve quando me viu que eu tocava e eu vi que ela cantava, sabe? Daí eu comecei a ligar as coisas, tipo, gente, eu toco, meu sonho era viver de música, quando eu era mais novo, queria muito ser músico. E,
E fechou todas. E aí eu comecei a imaginar, imagina eu namorar com alguém que canta, poder pegar um violão para tocar e ela cantar, porque eu nunca fui muito cantor, né? Então ali para mim foi o divisor de águas, assim, que aí eu disse, não, eu não posso perder, eu tenho que parar de eu tenho que parar de me enrolar, porque eu não posso perder ela. Ainda mais depois que ela cantou bem desse jeito, os outros urubu também já iam começar a rodear, né? Então, se tinha alguma dúvida, esse era o momento de investir. E aí foi quando a gente resolveu avançar, né? Não resolveu, mas tipo, rolou. Eu ainda. E assim. Aí um dia eu fui largar ela em casa, dei um beijinho no rosto dela e ela me agarrou no carro e me beijou. Mulherada sou É, uma mulher determinada sabe o que quer, né? Que daí. E aí Não, ali. mas Eu acho que foi, esse foi o primeiro tinha. beijo. Foi, mas a gente já tinha saído umas É, a quantas gente já tinha vezes. saído acho que umas 3, Eu 4 também vezes. sou uma dama respeitosa. Não tinha dado nenhum beijo. É, não. Nada, né? Nem Nem pegado pegado na na mão, mão, é. nada. Muito. Porque a gente até não sabia que se ia dar certo. Então, e eu fiz isso porque a gente tava no aniversário. Não lembro se não era do Nico. Não sei se na ordem. Acho que foi, porque a gente foi ali, não sei onde que era aqui embaixo. É, também eu tava me enrolando, né, gente? Mas eu saí com o carro cheio de gente e larguei ela por Levou último em todo casa. mundo que era, tipo, atrás da minha rua. Mas, tipo, a Pri, tu largou em casa, Dei que era uma atrás baita ali. volta, larguei todo Todo mundo. mundo que foi com a gente, É. tinha umas 15 pessoas dentro do Cliozinho. E aí eu fiquei por último e eu andava na frente, né? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Tinha todas as É, evidências. mas é que também eu sempre fui muito respeitoso, né? Tipo, eu vi que tinha os indícios que poderia beijar ela, mas mesmo assim eu respeitava muito. É. Mas eu E aí não. quando eu fui dar um beijo nela, daí fui pra dar um beijo no rosto e foi recíproco e ela virou e me deu um beijo. Sim, eu Não foi que ela me agarrou, foi exagerei. É, também não, né? Pelo amor de Deus, né? É, mas é que tipo foi uma coisa que foi recíproca, entendeu? É, e foi uma coisa muito bem pensada, porque a gente já tava saindo há tempos, não foi a primeira vez que eu já vou me atirar, É. não. Porque eu já sabia como que eu tinha que fazer, né? Eu sabia que ele era um rapaz também, né, decente, tudo. É alguém que eu queria levar muito a sério. E E aí vamos falar então da determinação da mulher. Já vai dar um corte aqui. Mulher determinada consegue tudo. é verdade. Enfim, a gente deu o primeiro beijo, depois a gente saiu de novo, né? Acho que fomos pro shopping, nosso rolê era shopping. Até hoje a gente ama um cineminha. A gente foi pro shopping, passeou e tal. E quando a gente voltou pra casa, ela falou assim, não quer descer um pouquinho pra conhecer meus pais? Aí eu, tá, beleza, a gente já tinha saído, acredito eu, umas 3, 4, 5 vezes, não sei. É, já tava beijando. É, né, já Já tinha... beijou, a gente beijou antes de pedir pros pais, né, mas tipo, rolou aquele beijinho lá, a gente saiu mais uma, 2 vezes, conversava bastante pra caramba, os sonhos, os dois sonhador, né? Super. Na época, o sonho era comprar um tênis de R$200. E... Não, os meus já eram exorbitantes. E aí... eu resolvi descer, né? Inocente, né? Vou descer, vou conhecer o pai dela. Conhecer. Na minha cabeça, achei que ia chegar, esse aqui é meus pais, tudo bom, sou o Júnior. Tem interesse, né? Tal, não sei o quê, periri, né? Não. Eu lembro que abriu a porta, eles moravam aqui em Guaíba ainda, né? Abriu a porta, aí tinha, bem na entrada, assim, tinha um sofá meio que em L, assim. E aí tava aquela escadinha de gente, assim, naquele sofá. Os irmãos tudo, filharada lá da minha sogra. Meu sogro. E aí abri a porta assim, oi, tudo bom, tudo bom? Aí a disse, queria apresentar, esse aqui é o Júnior, meu namorado. Aí eu lembro que ela... Sou quem? Não é armadilha. Esse é o meu namorado. Aí eu... como é que eu vou chegar? Meu Deus, enfrentar o homem, né? No pai dela, que já se apresentou como namorado, sem nem pedir pra namorar. E aí, me desarmou, né? Tu vai tá namorando ela. E aí, tipo, meu sogro comentou, bom. Aí ficou ali no sofá. O pai tem cara de brabão. Aí ele ficou ali com a cara fechada, assim, tá tudo bem? Bem, tá? Tá. Então, dá licença que eu vou lá me deitar, tá? Tá bom, tá, fechou. Aí ficamos lá, conheci todo mundo, já me identifiquei,
a família do barulho, né? Ai. Aquela criançada correndo, e eu já cheguei chegando, já foi legal, já nos enturmamos já. E foi bem legal. Mas aí tem outro episódio, né? Bom, já que eu conheci, né? Tua família, teus pais, vamos conhecer os meus, né? E aí tem outra história que, meu Deus, a gente tem bastante história pra contar. Agora eu Né? vou contar, cadê tua família? Ah, eu vou contar? A tua não é minha também, né, cara? Tá, eu vou contar então. Deixa eu servir um chimarrão aqui. Agora lá. Para que lá vem papo. Deixa eu só dar uma volta nas câmeras aqui pra ver se tá tudo gravando ainda. E tá meio improvisado isso aqui, né, gente? Mas, vamos lá, vamos ver. Tá gravando. Esse aqui tá gravando só 6 minutos e para, não sei porquê. É. Uhum. Só que não é algum. Uma configuração, mas não sei tudo aqui. Aqui tá de boa. Bom, vamos lá então, voltando. Aí eu falei pra ela, né? Bom, já que eu conheci teus pais, né? Nada mais justo como tu lá em casa agora conhecer os meus. E aí eu não lembro se eu mandei uma mensagem ou se eu liguei pra casa e disse pra mãe, vou passar aí com a Jace, tal, que é a guria que eu tô saindo pra vocês conhecer ela e tal. Mas isso, tipo, 5 minutos antes, né, de A vir. gente tava saindo de casa, a gente morava no centro, no Ermo, Morava ali mesmo, tipo, não dá 10 minutos. Não, Então acho que acho que uns 10, 15 minutos a gente chegou aqui. E aí chegamos, e a mãe correu, deu uma arrumada na casa, e foi no Paulinho, que é um supermercado que tem aqui perto, e comprou umas pizzas pra assar pra gente. E aí, tá, a gente chegou, né, logo em seguida a gente chegou e tal. Aí, gente, quase que a mesma cena. Aí abriu uma porta, só que agora ao contrário, né, na minha casa. Aí ela entrou, e aí o inocente aqui de novo, né? Oi, tudo bom? Tudo bom? Essa aqui é a Jace. Aí eu inocente achando que ia apresentar uma menina que eu tô saindo, né? A gente tá se conhecendo. Aí a Jace pensa assim, oi, tudo bom? Eu vim aqui pra pedir a mão do Júnior em namoro. Sim. E aí até hoje, né? Todo mundo ri da gente quando a gente conta essa história, que foi ela que me pediu em namoro. E quase que pedi em casamento também. Ah, e aí a mãe foi fazer as pizzas e tal, e ficou muito emocionada, que o gurizinho dela tava namorando. Uhum. E aí foi lá e tirou as pizzas do forno, não tava nem pronta ainda, tava até congelada Tava ainda. congelado na parte. De manhã foi a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Gente. A gente Quem é começou de a comer, Itália, tipo, né? tem alguma coisa estranha aqui. Fui comer, a pizza tava congelada ainda, não tinha nem Troço assado. duro. Chegava até Todo os mundo, cristais do gelo. todo mundo meio desorientado, assim, porque, tipo, em 10 minutos foi uma notícia bombástica, né? Bah, meu Deus. O meu guri tá namorando. Tipo, não foi uma coisa que a gente preparou o ambiente, né? Mas foi bem legal. E seguindo, tu lembra do pedido de casamento? Me lembro que tu fez um vídeo, né? Fiz um vídeo e levei ela pra jantar no Ricardo, tu lembra disso? Eu lembro. Uhum. E aí meio que não foi um pedido, assim. Quer casar comigo? A gente conversou e decidiu casar, né? Tu Aham. lembra? A gente decidiu. Porque a gente também ficava só junto, a gente não se desgrudava mais, né? É que começou uma função que até quem tá na fase de namoro é bom cuidar isso, né? Porque como a gente se conectou e deu muito certo, tipo, muito, 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 ela superou minhas expectativas, eu superei as delas, e a gente se gostou tanto que a gente não conseguia ficar mais longe. Uhum. E aí eu comecei a posar na casa dela, mas não dormi junto, eu posava lá. E o meu sogro e a minha sogra me receberam super bem também. E apoiaram o nosso namoro e não se importavam. Então eu ia trabalhar. Que eu achei um milagre ele poder ficar lá todo esse tempo. Eu praticamente morei lá. Aí eu ia trabalhar, voltava do serviço de tardezinha, ia pra lá pra ver ela e comecei a ir todo dia. Daqui a pouco eu tava praticamente morando lá. Aham. E aí, como a minha sogra não,
Eles não falaram nada, né? Eles nunca se importaram. Eles gostaram muito, assim, do dinheiro. Então, pra mim, eu fiquei Ela assim, fazia gente, até feijão pra mim, porque eu tudo. amava feijão novo. Ela, cozinha feijãozinho, não sei o que. Sim, tipo, daí eles não se importavam e eu ficava assim, gente, meus namorados não podiam ficar. Começou, tipo, a anoitecer, já tinha que ir embora. Daí a mãe já ficava com uma cara feia lá, E aqueles olhos verdes me aí olhando a e gente já. veio. Eles vieram um dia jantar aqui em casa, né? Pra conhecer o pai e a mãe, pra todo Isso, mundo se pra conhecer. todo mundo se conhecer. E Meteu o aí terror. a gente conversando resolveu que não iríamos mais ficar um na casa do outro, porque é feio isso, a gente era É feio, é namorado, né? verdade. Então a gente tem princípios bíblicos cristãos da igreja e tudo mais. Não é legal. E na primeira noite a gente já não conseguiu ficar longe do outro. Aham. Ficou um negócio muito louco, assim, É, muito estranho. e aí um chorava de lá, o outro chorava de cá e não conseguia ficar longe. E aí a gente disse, não, o que a gente vai fazer? Vamos casar, né? E aí levei ela pra jantar. E aí não foi assim, você quer casar comigo? Até era pra ter feito, né? Mas Mas foi legal. foi legal. E aí a gente disse, o que vamos fazer pra resolver isso? Aí eu falei pra ela, vamos casar? Meu Deus, casar? Vamos? Nem Bora? louco, um louco com mais louco, mais dois loucos. Bora, tá, então bora. E resolvemos casar. E aí Sem nem um pinto pra jogar água. aqui em casa, na época tinha duas. Ouvi um barulhinho. Parou de gravar. Na época tinha duas casas no pátio, né? E Quer aí. que eu bote pra gravar lá? Pode ser. A casa aqui no pai, que é no mesmo pátio que a gente mora até hoje, tem. Não, tá dizendo que não tem espaço. Já era o espaço? É. Então tá bom. A gente pega só essas câmeras aqui. Tem duas casas no pátio. E a casa da frente era uma casinha velha de madeira. E a gente começou a reformar, né? Arrumar. Ficou tão bonitinho. Aham. E aí pintou, na época eu gostava de umas cores bem loucas. Pintei a sala de verde, o quarto de laranja. Eu sempre quis ter assim, tipo, poder escolher o meu quarto, eu montava e desmontava e botava coisa na parede, tirava. Sempre gostei muito de mudança, assim, de fazer. Até hoje. Até hoje. Então a gente começou a arrumar a casa ali. E já tem tem vários testemunhos, né? Vai dar 3 horas de conversa, a gente vai contar toda a gente vai ter que fazer o segundo episódio depois. Vamos até o casamento nesse aqui. E depois a gente faz um pós-casamento. Né? A gente começou a arrumar tudo. Pintamos a casa, reformamos. A assoalho era bem ruim, a gente comprou um negócio tipo uma borracha. Decoflex, acho que era o nome, botamos. O pai ajudou bastante, o meu sogro também, todo mundo meteu a mão. E aí a gente resolveu casar. E aí começou a saga, né? Onde casar, o que fazer. E aí a gente encontrou o CTG. Que era bem ali no pra mim, onde eu estudava. Né? E aí a gente pensou, vamos fazer o casamento na igreja, a festa, não sei o que, tem deslocamento. A gente resolveu fazer tudo num lugar só. A gente tinha ido num casamento que era tudo junto, lembra? Não. Que era o casamento do... Que eles fizeram tudo junto. Lá na igreja, lá em Porto Alegre, na bola. Tá. E daí fizeram é verdade. E fizeram. Cerimônia E e festa tudo legal. junto. A gente achou muito A triste. gente achou muito triste que as pessoas não precisavam ficar se deslocando, estacionam na igreja, estacionam no salão. E aí a gente achou muito legal. Verdade. E aí a gente resolveu casar. Eu não sei agora qual tem alguma coisa pra falar sobre o. Não, a gente casou com nem um real no Com bolso. nada. Tu pagou teu vestido, né? Paguei meu vestido e a gente pagou as fotos junto. Lembra? E o resto tudo foi o pai e a mãe, teu pai também. Pagaram. Cada um pagou uma coisa, né? E aí Foi todo muito mundo legal. topou a ideia, né? E o que é legal foi que a gente recebeu muito apoio. Muito. Deus fez assim, cada detalhe. Até hoje eu me lembro que a gente sempre foi uma pessoa muito ligada, assim, pra não abusar, não ser aquelas pessoas que, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a gente sempre... Hoje a gente já tem uma ideia, assim, né? Quando Deus aponta, ele paga a conta. Então, hoje a gente usa essa frase, mas a gente vê a mão de Deus desde aquele tempo, né? Então, a gente sempre, não, que a gente ganhar tá bom, a gente não tem nada, né? Vamos casar só com a fé e com a coragem. Então, a gente viu, assim, que
Tudo combinado. As pessoas, que cor que vocês querem? A gente olha da cor que vocês acharem que combina com a gente. E aí a gente nunca, assim, a gente passava a lista, né? Que tinha, garfo, faca, não sei o quê. E, nossa, a gente ganhou tudo, Não, amor. a gente ganhou tudo. Gente, a gente ganhou desde as facas pro armário, desde o escorredor de louça até Tudo. o rack, televisão, guarda-roupa, cama, E tudo tudo, tudo, combinava. tudo, Tudo tudo. era begezinho e marrom. O bege é a cor que a gente ama até hoje. Todas A essas coisas gente que é não marrom. comprou praticamente nada. Só a TV que a gente inteirou. Que a minha Sim, porque a tia, tia mandou um dinheiro. ao invés de dar um presente, ela mandou um dinheiro. E a única coisa que a gente não ganhou foi uma TV. Uhum. A gente deu o dinheiro que ela nos deu de presente de entrada e pagou o resto. A gente pagou, mas acho que deu o quê? 200 pila na época. Foi 200 pila de diferença. Tipo, foi uma coisa muito A gente legal, assim. praticamente ganhou toda a TV. Sim, foi um valorzinho assim. Mas a gente vê assim que Deus se preocupou. Que, olha só, eu me lembro que a mesa, o tampo era bege e as cadeiras eram marrom. E o sofá, que a avó que deu ainda, a vovó Vera lembra, o sofá era todo marrom e ele era de L. E as almofadas eram da mesma cor do tampo da mesa. Uhum. E a nossa E o cara. rack também, o rack E o era rack, marronzinho. isso. Não me lembro se foi. Acho que foi. Não me lembro quem é que deu o sofá. Mas acho que a avó deu o rack. E o Acho que a avó rack deu o era bege. O sofá acho que a gente comprou. Eu acho que foi teu pai também que ajudaram. Eu A acho. gente comprou e eles deram A gente boa parte também. não comprou da Jéssica? Ou foi depois que a gente trocou que a gente comprou o sofá dela? A gente comprou o sofá O novo. primeiro foi O novo? sofá era novo. Ah, tá. Daí a gente ganhou a mesa depois. Então, tipo, tudo era combinando. Tudo. E o rack era marrom também, da cor do sofá. Era tudo muito lindinho, muito. Um sonho. Isso é legal, né? A gente contar para quem tá começando, né? Porque a gente nunca tá pronto e preparado para as coisas. Mas que nem a gente falou, se Deus para onde Deus aponta, ele paga a conta. A gente sempre tem aquela mentalidade que precisa estar. Eu não vou casar agora porque eu preciso estar estruturado. É claro, não sejam irresponsáveis. A gente não tá falando aqui para te chutar o balde e começar a fazer coisa. Tanto que a gente sempre orou também, sempre pediu aquela direção, aquele Mas conforto também de Deus. tu esperar o momento perfeito para fazer alguma coisa, ele nunca chega. Porque sempre vai ter uma coisa que vai se atravessar na frente. Por exemplo, casar. Eu vou esperar eu ser promovido no serviço, eu vou esperar a minha namorada fazer tal coisa, eu vou esperar eu financiar uma casa, vou esperar eu terminar de pagar o financiamento da casa, vou esperar eu ter 2 carros, vou esperar. Não, gente, não. O legal é tu conquistar as coisas a 2. A própria Bíblia diz, né? Que é melhor ser 2 do que 1. E acho que até hoje a melhor decisão que eu tive na minha vida foi pelo casamento. A gente já viveu altos e baixos, já conquistou muita coisa, já perdeu muita coisa, já aprendeu muita coisa. Acho que aprendeu, a gente É um aprendizado eterno, né? Tá. Então, fechando essa parte que a gente vai falar só até o casamento, né? Eu acho que se tu tem a oportunidade de casar, se tu encontrou a pessoa certa e tem a certeza, casa, bota o pé na água. A água só começa a se abrir depois que tu bota o primeiro pé nela. Porque eu acompanho o Flávio Augusto, que é uma referência para mim de empreendedor e tudo mais. E ele sempre tem uma imagem que ele posta que é muito real e me motiva a iniciar projetos novos, a tomar decisões, que é a escadinha do sucesso, né? Que o primeiro degrau ele é muito alto, o segundo ele já é menorzinho, o terceiro é menor, e quando tu tá num nível mais alto, os degraus ficam pequenos, fácil de tu caminhar. Então, de tu dar o primeiro passo é muito difícil, porque a gente olhava para frente e não tinha como dar o primeiro passo, era um degrau enorme. A gente não tinha, eu só tinha uma bis na época. Sim, eu casei com ele ainda. Tinha o Clio na verdade era do pai, né? Eu andava com ele. Depois eu fiquei com a moto, comprei uma bizinha pra mim, e aí andava com a Jace pra cima e pra baixo de bis. E era só o que a gente tinha, não tinha mais nada. E aí tinha coragem. E a coragem. E aí tinha essa casinha aqui que o pai disse, não, vocês podem morar aqui pra começar a vida de vocês e tal. A gente começou a arrumar, deu uma tapeada ali.
pessoal, a gente teve muito apoio da família, a gente não pode falar disso, que conquistamos tudo sozinho, não. Não. A gente teve muito apoio, muito mesmo, de ambas as partes da família. Tanto é que tem coisas do casamento que a gente tem até hoje, porque as pessoas deram coisas muito boas, entendeu? Uhum. Tipo, o nosso forno e micro-ondas é o mesmo de 14 anos, Fogão, 13 anos, fogão, né? Mas a dona de casa é caprichosa também, né? Não vou deixar. Não, mas eu digo que todos que nos Sim, ajudaram sim. deram coisas muito boas, entendeu? Não foi, Uhum. vamos ajudar eles, vamos comprar uma coisinha aqui para ajudar. Não, Não, foi a gente tudo do ganhou bom e do tudo do melhor. bom e do melhor. E até nisso a gente viu a mão de Deus. Então, se tu tem esse propósito, vai nessa tua fé, meu amigo. Seja o homem que tu nasceu para ser e encara essa decisão. Então, e para quem já casou também, né? Às vezes, tô vendo a história que muito legal, que eles ganharam tudo, a gente casou, não tem nada, não tem o apoio dos pais, não tem. Meu irmão, tu tem o fundamental. Tu tem saúde, tu tem tua esposa do teu lado. E tu tem Deus no comando. Então, é disso que tu precisa. Bota o pé na água, ó, escuta esse conselho. Se eu tivesse escutado o que meu pai me dizia. Mas o que ele dizia? Não sei, porque eu não escutava. Mas, ó, bota o pé na água, que com coragem, consistência, não desistindo, Deus abençoa e abre as portas. E tá sendo assim com esse projeto. Vocês vão ver a imagem da câmera aberta ali. A gente está com 3 telefones gravando aqui, uma coisinha para captar o áudio. E é o que a gente tem para fazer o projeto hoje. Estamos botando o pé na água. E se Deus apontou, Ele vai abençoar e vai pagar a conta. Então, isso tem que ser em todas as áreas da tua vida. E como a gente está falando mais de relacionamento, de casamento, esquece o que o mundo fala. Esquece. O mundo fala que, não, para mim o importante é meus filhos e a minha mulher, se eu tiver que deixar ela, se eu tiver que isso, que aquilo. Não, 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 não. Nada a ver. O mais importante no teu casamento é a tua esposa. Mas o meu filho. Amo, amo meu filho. A gente tem um filho. Não sei se vamos ter mais, né? Não sei, talvez. Mas o mais importante no teu casamento é a tua esposa. E esposa, o mais importante no teu casamento é o teu marido. O teu filho, tu tá simplesmente criando o teu filho para ser um marido. E o mais importante para ele ser a esposa dele. E a tua filha, tu tá criando para o mais importante dela ser o marido dela e ela ser uma boa esposa. Então, os filhos a gente cria para o mundo. Uma hora a gente vou deixar de ser o herói dele, porque ele vai amar mais a esposa dele, vai constituir a família dele, e se for uma filha também, né? Então, a gente sempre zela muito um pelo outro, e a gente não abre mão de forma alguma. Eu até estava na barbearia cortando cabelo esses dias, e entrou o assunto sobre casamento, e eu falei, cara, para mim o mais importante na minha vida de eu cultivar é o meu casamento. Foi o primeiro ministério que Deus confiou na minha mão. Primeiro, antes de tocar, antes de pregar, antes de ser líder de jovens, antes de fazer qualquer trabalho na igreja, Deus confiou uma família na minha mão. Então, Deus pode ter confiado uma família na tua mão e tu está invertendo a ordem. Talvez esteja botando a igreja em primeiro lugar, antes da tua esposa. Tem uma frase que eu ouvi, que eu achei que era uma heresia, mas no fim fez muito sentido, que é tu levar a tua esposa para jantar é tão espiritual quanto a ir num culto. Então, muitas vezes a gente inverte, né? A gente deixa a família de lado para estar na igreja, para estar fazendo as coisas, e inverte essa ordem. E Deus não abençoa, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Então, para a gente finalizar aqui, né? Já vou passar a palavra para ti finalizar também. Eu quero deixar aqui essa reflexão para você tratar a tua esposa, a tua casa como a tua prioridade. E quando isso acontecer, talvez tem portas que estejam fechadas que vão se abrir, porque é difícil da gente entender o trabalhar de Deus. A gente não tem que entender, a gente tem que aceitar. E tem o hino do Samuel Mariano que a gente está sempre cantando um para o outro aqui, que diz, eu não entendo, mas eu aceito. Muitas vezes eu digo uma coisa para Deus, mas eu tô, não vai, não desenrola, eu não sei o que eu faço. Aí ela só fala para mim, eu não entendo, mas eu aceito. Aí ela chega e fala para mim, amor, o negócio é muito louco, olha só, não sei o que, e eu não consigo entender.
Eu sempre falo para ela, eu não entendo, mas eu aceito. São os propósitos e as formas de Deus trabalhar. Mas os nossos princípios, eles não mudam no trabalhar de Deus. Então, carregue consigo os seus princípios e guarda a tua casa, preserva o teu casamento para que tudo te vá bem. Né? Então, queria deixar essa reflexão e dizer para Jace agora, deixar a mensagem dela aí para a gente encerrar e aguardem a parte 2. Só agradecer, então, por relembrar tanta coisa legal que aconteceu na nossa vida até muito tempo atrás, né? Porque foi logo no início, isso já fazem 13 anos. A gente contou só até a parte ali da organização da festa e casa e tudo. E a gente nem sabia até onde Deus ia levar, né? Nessa conversa, nesse bate-papo. E foi muito legal relembrar. E é isso que o Junior falou, né? Assina embaixo, total. Com certeza a gente está priorizando a nossa família, faz todo sentido. E a gente, com toda essa bagagem também, né, servindo a Deus, a gente sabe que muitas coisas a gente sempre abriu mão para estar fazendo a obra, para estar correndo em tudo. E hoje a gente entende também que o nosso maior ministério é a nossa casa, o nosso casamento. E isso também é terapêutico, né? A gente está olhando para dentro do nosso lar como casal, para ter uma família forte e também formar filhos fortes, né? Eu falo filhos porque, sei lá, eu acho que Deus vai nos dar mais. Mas tudo no tempo dele. Agradecer então a Deus, agradecer ao Júnior também por esse convite, que é muito honrada, muito feliz. E com certeza quero vir fazer a parte 2, né? Porque aí é que o bicho pega. Muita experiência louca, muita experiência legal, muita experiência que a gente chorou junto. E muitos erros, muitos acertos. E eu creio que a parte 2 vai ser muito boa. Parte 2 é depois do convívio, começar a conviver junto, né? É. Morar junto na mesma casa. E uma coisa também complementar, né? Que cultuar também faz toda a diferença na nossa vida. Mas a gente se entregar para as coisas de Deus da forma correta, né? Não sendo religioso, mas procurar de verdade o que o evangelho significa na nossa vida e aquilo que a gente pode entregar como propósito para a sociedade também, né? Para as pessoas. E ser a igreja, né? Nós somos a igreja. E ir na igreja também, né? Não estamos falando para não frequentar, né? Não vamos nos entender mal. Entender mal. O congregar é muito importante, Muito faz importante. parte. Não deixe de congregar. Ouvir a palavra é o que nos traz a fé e a coragem. Se tu tá machucado, ferido, tem uma frase que fala: a mesma igreja que te feriu é a mesma igreja que vai te curar. Isso aí. Então, se tu tá... Tem alguns motivos que a gente acaba deixando de frequentar, né? Uma delas é quando a gente tá ferido, machucado. Mas eu ouvi uma vez uma frase que a igreja é que nem a arca de Noé. Às vezes tem coisas ruins, coisas erradas, tem animais lá dentro que são ruins de lidar, mas lá dentro tem salvação. Lá fora o mundo está perecendo, está tudo debaixo d'água, mas lá dentro, por mais das adversidades que aconteçam, tem salvação. Então não deixem de frequentar, a gente não está falando isso. Não, é só para esclarecer que a gente estava falando da família. Da família, de inverter a ordem. Né? Isso mesmo. Só para não ficar mal esclarecido. Mas é isso, só agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, poder compartilhar a nossa vida, né? E é isso. Então tá, gente. Agradeço a tua audiência até aqui. Te inscreve no canal, deixa o like aí para receber os próximos vídeos, né? Esse projeto eu gostei muito de fazer, acho que vai ser bem legal. E com certeza nos próximos dias já vai ter vídeo novo. E também tem outros quadros aí que estão por vir, projetos que estão nascendo e que, na verdade, já nasceram e a gente está colocando em prática, né? Estão nascendo agora aqui na internet. Mas no nosso coração já nasceu há algum tempo, a gente está colocando em prática. Então, para te não ficar de fora, não perder, te inscreve aí no canal e também segue, né, nossos Instagram. Procura lá Um Casal Real, que é onde a gente gera conteúdo junto de casal. A gente vai mudar um pouco o rumo dele. Se tu for lá dar uma olhada no perfil lá, tem bastante vídeo engraçado e tudo mais. A gente vai continuar fazendo, porque essa é a nossa essência, a gente é assim. Engraçado. A gente é brincalhão, eu principalmente sou muito brincalhão. Mas vai sair muito conteúdo legal lá também. Então segue as nossas redes sociais, a rede social da Jace também, vai estar tudo na descrição.
Instagram dela é Jace Kelly Beauty, né? Lá ela fala, interage de tudo um pouco, né? Fala um pouco sobre psicanálise, fala sobre a área da beleza, onde ela atua. E tu dando uma olhada lá, tu vai conhecer e vai achar bem legal. Então, gente, é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui!